Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Justiça suspende realização do Enem no Amazonas por causa da Covid-19. E o estado vizinho Pará decide fechar a fronteira para evitar aumento de casos. Vacinação contra o coronavírus vai começar pelas capitais do país. E no futebol, goleada do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E o Santos classificado para a final da Libertadores. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro. Apesar de ainda não definir a data, o Ministério da Saúde disse que a vacinação contra o coronavírus só vai começar quando a vacina estiver em todas as capitais dos estados. O Matheus Scavazini, em Brasília, dá mais detalhes para a gente. Boa noite, Matheus. E como é que ficam os municípios? Boa noite, Patrícia. Os municípios do interior vão ter que esperar mais um pouquinho. Segundo o Ministério da Saúde, fica inviável esperar a vacina chegar às mais de 5.500 cidades brasileiras ou os 38 mil postos de vacinação do país. Por isso, a vacina será enviada primeiro para as 27 capitais. O governo quer que todas elas comecem a imunização no mesmo dia e na mesma hora. Importante lembrar que o envio das vacinas só vai acontecer depois do aval da Anvisa. A aprovação das vacinas de Oxford e Coronavac deve ser decidida neste domingo, Patrícia. Matheus, e vai ter mudança de regras, né, para facilitar esse transporte aí das vacinas? Exatamente, Patrícia. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou uma portaria para liberar as empresas aéreas a transportar vacinas refrigeradas com gelo seco dentro da cabine de passageiros. Mas esses critérios, eles precisam seguir alguns critérios estabelecidos pela agência, como ausência de passageiros durante o transporte. Apesar das vacinas não serem classificadas como um artigo perigoso, elas precisam ser transportadas em baixas temperaturas, algumas abaixo de 70 graus negativos. É para isso que se usa gelo seco. Esse sim requer alguns cuidados. A medida da ANAC ainda vai ser publicada nessa quinta-feira no Diário Oficial da União e a medida antecipa a demanda do transporte aéreo de grandes quantidades de vacina previstas no plano de vacinação. Patrícia. Obrigada, Matheus. Bom descanso. A Justiça Federal determinou há instantes a suspensão da aplicação das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no estado do Amazonas. As provas, que estavam marcadas para os próximos 2 domingos, foram adiadas por causa do crescimento dos casos de Covid-19. E por conta desse aumento, o governo do estado vizinho, o Pará, decidiu fechar a divisa com o Amazonas. O Felipe Nobre tem as informações. Boa noite. Boa noite, Patrícia. A medida foi divulgada na noite desta quarta-feira pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e vale para as embarcações vindas do estado vizinho. Policiais militares ficarão responsáveis pela fiscalização em todos os portos aqui do Pará. O decreto passa a valer a partir da próxima quinta-feira. O Amazonas é um dos estados mais afetados pela Covid-19 no Brasil, com cerca de 220 mil infectados pela doença e quase 6 mil mortes registradas. Nesta quarta, aviões da FAB desembarcaram em Manaus, levando barracas, geradores e cilindros de oxigênio para um hospital de campanha. A taxa de ocupação hospitalar no estado passa de 90%. Patrícia. Obrigada, Felipe. O Ministério Público do Rio deu um prazo de 10 dias úteis para que a Prefeitura dê detalhes do plano de vacinação na cidade. O Pedro Paulo Filho tem as informações para a gente, né, Pedro? Boa noite para você. Isso mesmo, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. O MP quer saber se o planejamento operacional da vacinação já foi concluído e exige que ele seja repassado. Os promotores querem ainda outros detalhes do plano de imunização, como um levantamento atualizado da quantidade de salas para vacinação existentes no município do Rio e ainda se os postos de saúde e as clínicas da família estão aptas para receber os pacientes sem prejudicar o calendário estabelecido. E, Patrícia, nesta quarta-feira, a Justiça do Trabalho decidiu manter o retorno às aulas presenciais na cidade, previsto para o dia 8 de fevereiro, para quase 2.000 escolas e creches particulares.
Patrícia. Obrigada, Pedro. O Ministério Público de São Paulo pediu ao Estado a suspensão da cobrança do pagamento do IPVA para veículos de pessoas com deficiência. Vamos falar ao vivo com Leandro Stoliar. Boa noite. Oi, Patrícia. Boa noite. Os promotores pediram a suspensão da cobrança para quem teve isenção de IPVA em 2020. Eles alegaram que as novas regras do governo de São Paulo excluem mais de 80% da população que tem direito ao benefício. Na ação judicial, a Promotoria de Direitos Humanos questiona a regra que só permite isenção de imposto para quem tem carro adaptado. A mudança obriga os outros portadores de deficiência a pagar, o que, segundo os promotores, é inconstitucional e discriminatório, já que cria categorias distintas de pessoas com deficiência. O Tribunal de Justiça de São Paulo disse que o processo acabou de entrar no sistema e, por isso, ainda não foi analisado. Patrícia. Obrigada, Leandro. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira a abertura do segundo processo de impeachment contra Donald Trump. Vamos falar com a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn. Quais os próximos passos, hein? Olá, Patrícia. Agora o texto segue para análise do Senado, mas por lá os democratas devem ter mais trabalho. Isso porque 2/3 dos senadores precisam aprovar o afastamento. Atualmente, o Senado conta com 50 democratas e 50 republicanos. O líder republicano, Mitch McConnell, afirmou que não vai interromper o recesso do Senado, o que deve adiar o julgamento para quando Joe Biden já estiver na presidência. Caso aprovado, Trump pode ser o primeiro presidente afastado do cargo. Ele também poderá ser proibido de concorrer à eleição em 2024, desde que o Senado aprove em uma nova votação. Patrícia. Obrigada, Evelyn, pelas suas informações. E olha, o Japão ampliou o estado de emergência para mais 7 províncias nesta quarta, numa tentativa aí de conter o avanço da Covid-19. Então, vamos falar com a correspondente em Tóquio, a Silvia Kikuchi. Boa tarde aí para você, Silvia. Houve alguma mudança nessas regras? Olá, Patrícia. Houve sim. As restrições agora estão mais rigorosas. As saídas sem necessidade devem ser evitadas durante o dia também em 11 províncias. Outras regiões ainda podem ser incluídas na lista. Nos aeroportos, além de suspender a entrada de estrangeiros, o Japão vai exigir quarentena de 2 semanas para todos os cidadãos que chegarem do exterior. E faltando 190 dias para a Olimpíada de Tóquio, uma pesquisa revelou que 77% dos japoneses querem um adiamento ou cancelamento dos jogos. Patrícia. Obrigada, Silvia. Agora aqui no Brasil, futebol. O Corinthians goleou o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Veja os gols. Gustavo Mosquito tocou para Fagner. Ele cruzou e o próprio Mosquito finalizou. No rebote, Jô fez 1-0. No segundo tempo, o Mosquito puxou um contra-ataque e Casares chutou no canto. Cantilho fez um lançamento longo para Fagner, que marcou o terceiro do Corinthians. Matheus Vital avançou com a bola e fez mais um belo gol. E Fagner cruzou para Luan fechar a goleada. Corinthians 5, Fluminense 0. Na Libertadores, o Santos goleou o Boca Juniors da Argentina e se classificou para a final contra o Palmeiras. O chute de Soteldo bateu no braço do zagueiro, mas Diego Pituca aproveitou a sobra e mandou para a rede. No segundo tempo, Soteldo recebeu na esquerda, invadiu a área e chutou forte para ampliar. 2 minutos depois, Marinho fez linda jogada e cruzou para Lucas Braga fazer o terceiro. Final, Santos 3, Boca Juniors 0. O Santos vai em busca do 4º título da Libertadores contra o Palmeiras, que tenta o segundo. Que jogo, hein? Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Boa noite para você.